Pergunta ao Falcão, Roberto. Você não acha que o seu amigo próximo, Jorge Salgado, hoje está muito sozinho no Vasco? Será que ele tem essa capacidade porque há 30 anos atrás era muito mais novo, como nós? Hoje Salgado é um senhor, né? E que me parece está muito sozinho no Vasco, muito solitário, segurando esse pepino que ele sabia que era um pepino. Tanto é que ele se candidatou para se eleger. Se você tivesse que falar com o Jorge Salgado amanhã, perdão da expressão, porque eu sei que você vai dizer, se eu tivesse que dar conselho ao Jorge, eu não vou dar conselho. Mas eu tenho que te perguntar, como jornalista, qual é o conselho que você daria, mais uma vez, o que você aconselharia o presidente Jorge Salgado diante desse quadro caótico que o Vasco está hoje, que não tem ninguém no departamento de futebol, Falcão? Faltam 2 rodadas, o Vasco está fora da Série B, mas está passando um ano terrível. O que você diria ao Jorge Salgado para ele investe no executivo, traz um cara grande aí para te ajudar, ou não? Traz um cara legal, mas prefere investir no time, contrata jogador grande. O que você diria para ele, Falcão? Olha, eu tenho um grande carinho pelo Jorge, trabalhamos juntos, né, e falávamos isso há muito depois que continuamos falando, antes dele pensar em ser presidente do Vasco. Então, não conheço o Jorge hoje, o Jorge do Vasco. Eu conheço que era um cara que trabalhou no Vasco há muito tempo, apaixonado pelo Vasco, que eram as nossas conversas quando eu estava na seleção, e depois continuamos, vivendo alguns jogos mais... assim, ó, eu diria para qualquer presidente que estivesse numa situação o seguinte: quanto mais pessoas você consultar, mais dúvida você vai ter na cabeça. Escolha alguém que possa ser um cara, 1 ou 2, gente, e fique com essas pessoas, no caso, né? E aqui eu não estou falando só falando todo o Jorge, mas eu estou saindo fora, tá? Como se fosse um profissional que tiver... Olha, quanto mais pessoas você ouvir, mais você vai ficar em dúvida. Porque é normal, cada um tem uma opinião, né? Cada um tem uma opinião, tem que ser esse, tem que ser aquele, tem que tratar aquele. Evidente, quando sai um treinador de um time, o que aparece de gente oferecendo um treinador é uma grandeza. Se você sabe mais do que eu. Mas aí esse é bom. Então, tu tem que ter... Eu, numa situação dessa, eu, presidente, numa situação dessa, eu pegaria a pessoa da minha confiança, competente, veja bem, competente. Se for da minha confiança, melhor. Competência, para mim, é o segredo, está na frente de tudo. Tá? Competência. E aí eu ia ter esse do meu lado para resolver. Porque num time de futebol tem muita gente. Você sabe tanto quanto eu que tem de conselheiro falando, e é normal que os conselheiros falem. É normal. Mas cada um vai ter uma opinião. Se a gente escalar aqui, de repente, se a gente for fazer uma escalação aqui, sei lá, nós vamos ter dúvidas. Por que um presidente não vai ter dúvida na hora de escolher? Só que a dúvida ela tem que ser dividida com pessoas que esse cara aqui conhece. Vou falar com esse aqui. Ou ir da cabeça dele. Só. Só. Porque sempre o Roberto é presidente de um time, vai se tornar no Roberto se a coisa não andar. Então ele vai ter que escolher um cara, 2, que ele entenda que possam fazer as coisas, que as coisas possam funcionar. Isso não é segurança de nada. Não é que vai funcionar, mas pelo menos você vai ficar com menos dúvidas na hora de decidir. Né? Menos dúvida. Porque todo mundo entende futebol. Quantas vezes a gente vê um narrador, Roberto, você deve ter visto isso, o narrador, você vai lá, perder gol você não perdia, era raro você perder gol, mas quando alguém perde um gol, o narrador assim, esse até eu faria. Pior que não. É verdade. Todo mundo acha que sabe futebol, todo mundo dá palpite. Por que o futebol? Ninguém dá palpite muito sobre economia, sobre saúde, porque o futebol todo mundo joga, e todo mundo bate uma bolinha no final de semana. Como bate uma bolinha no final de semana, as pessoas acham que sabem. E o futebol não é tão simples assim.